Agora eu posso finalmente começar esse vídeo que eu já havia prometido há semanas gravar pra vocês. Sem brincadeira, eu acho que faz umas 3 semanas que eu prometi gravar esse vídeo lá no meu Instagram e eu ainda não tinha gravado ele. Mas esse vídeo, ó, vai ser bomba, então assiste ele, ó, com um caderninho pra ir anotando as dicas, pra ir anotando tudo que eu falo. Porque esta aluna aqui, ela é uma aluna exemplar sim, eu tenho orgulho de falar disso. Desde pequena eu sempre fui uma aluna exemplar, dedicada, que gostava de estudar e sempre queria manter as suas notas altas. E eu me mantenho assim. E eu tenho orgulho de falar isso, gente, porque ser uma aluna, vamos dizer, entre aspas, nerd, não é uma coisa ruim. Ser nerd, na minha visão, não é uma coisa ruim. Eu não vejo isso como, minha nossa, você é inteligente, que coisa horrível. Qual é o sentido nisso? Não tem, pois é. E você aí do outro lado da tela irá se tornar um aluno dedicado com este vídeo. Vamos lá, irei colocar vocês a par de como funciona mais ou menos o sistema da minha escola, o sistema de provas, para vocês conseguirem entender o porquê eu estudo desse jeito, senão não vai fazer o menor sentido. Resumidamente, o sistema da minha escola é semanal, ou seja, toda semana eu tenho uma prova, e é uma prova de todas as matérias. Quais são essas matérias? Matemática, português, ciências, história, geografia e artes. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Então, nós temos prova toda sexta-feira de todas as matérias e a quantidade de questões que você acerta em todas essas provas vai somar no final essa nota, além com nota de tarefa e outras coisinhas. Bom, acho que deu para entender mais ou menos como funciona o sistema de provas da minha escola. Então, realmente, eu tenho que estudar mais do que quem tem prova bimestral, semestral, trimestral, enfim, a que você tiver aí. Lá vamos nós para a primeira dica. Não importa quando que é a sua prova, a quantidade de provas que você tem que ter um cronograma de estudos, você tem que saber o que você tem que estudar. Você não pode simplesmente decidir na hora, eu quero estudar isso. Não, não faça isso. Você tem que ter um cronograma para saber que aquilo você tem que estudar naquela hora. O meu cronograma é o seguinte, eu divido por dias da semana cada matéria que eu vou estudar. Então, de segunda-feira eu estudo artes, de terça-feira eu estudo ciências, de quarta-feira eu estudo português e história e de quinta-feira eu estudo matemática e geografia, além de revisar todas as outras matérias que eu estudei na semana. E sexta-feira eu tenho a minha prova. Júlia, por que você tem essa divisão? Porque eu fiz a divisão da seguinte forma: eu tenho determinadas aulas durante a semana. Quando uma aula não irá ter mais na semana, eu estudo aquela matéria nesse dia. Por exemplo, segunda-feira eu tenho aula de artes e nos outros dias da semana eu não tenho aula de artes, então eu já sei que passou todo o conteúdo da prova de sexta. Então eu vou lá e estudo artes. A mesma coisa com as outras provas, as outras matérias. Esta semana está sendo um pouquinho diferente porque teve feriado aqui na minha cidade, padroeiro da cidade. Terça-feira, que no caso é hoje, é feriado e ontem eu também não fui para aula porque a minha escola emendou esses 2 dias. Aí ontem eu acabei não estudando porque eu quis adiantar algumas outras coisas que eu tinha para fazer, aproveitando que era feriado, eu tinha o dia todo livre. E hoje eu vou estudar artes e ciências. Isso não costuma acontecer, eu faço sempre o cronograma, mas acabou que ontem não deu tempo de eu estudar por causa que realmente eu tinha muita coisa para adiantar da minha semana. Então hoje será o dia de estudar artes e ciências. Agora estamos na parte da manhã e eu vou estudar artes. Peguei o meu material de artes para começar a estudar, eu só tenho que estudar essa página aqui. Como artes só tem uma aula na semana e toda semana tem prova, não acumula tanto conteúdo dessa matéria. E a outra dica que eu vou dar para vocês é agora, e essa também é muito valiosa. Acho que todas as dicas que eu vou dar aqui são valiosas, por isso que pega seu caderninho aí e já vai anotando tudo.
Tenha um método de estudo para você, que funciona para você. Não que funciona para fulano, para ciclano, um método que funciona para você. Porque pode ser que o método que funcione para mim não vai funcionar para você. Mas eu vou falar para vocês como eu estudo para as matérias. Eu sempre gosto de grifar as coisas em que eu acho mais importante. Então, aqui em artes, eu não faço exercício porque artes não é uma matéria em que eu faço exercício, geralmente é mais teoria e depois prática. E aí, como eu estudo para artes? Eu pego a marca-texto, grifo o que eu acho importante e depois eu gravo. Pois é, eu gravo. Muitos professores falam, você não tem que gravar, você tem que aprender. Mas eu consigo aprender e gravar ao mesmo tempo. Eu tenho uma coisa que é muito boa e eu uso muito disso. Eu tenho uma boa memória. Eu tenho facilidade em conseguir gravar as coisas. E eu uso disso para estudar. Como eu disse, isso funciona para mim, então pode ser que não funcione para você. Então você tem que encontrar. Pode pesquisar na internet, que tem várias pessoas falando as formas como elas estudam. Você pesquisa TikTok, Instagram. Hoje em dia a internet você pode usar para muitas coisas. Tem muita informação. Então pesquise, tira um tempinho assim. Se você realmente está querendo ter um estudo bom, você vai pesquisar, você vai correr atrás disso. Então essa foi a minha segunda dica e vamos lá começar a estudar para artes. O que é harmonia quando vários sons ou notas musicais são tocados simultaneamente? O que é harmonia quando vários sons ou notas musicais são tocados simultaneamente? O que é melodia? É a sequência de sons ou notas musicais e silêncios executados individualmente. Bom, já é de tarde e eu vou estudar ciências agora, como eu havia falado para vocês, e vai ser mais ou menos o mesmo esquema de artes. Eu grifo tudo que eu acho importante, vou lá e gravo. Vai ser esse mesmo esquema, porque como eu disse, é o que funciona para mim. E essa matéria de ciências, que é biologia, não tem muitos exercícios, na verdade não tem praticamente nenhum exercício. Aqui do conteúdo que eu vou estudar para essa prova, na verdade só tem um exercício e um negócio de desenhar, então nada de importante. Mas caso a matéria tivesse algum exercício, por exemplo, se fosse física, física geralmente tem as fórmulas, eu ia estudar fazendo as contas, as fórmulas, os exercícios que tem na apostila, porque me ajuda bastante a entender a matéria. Enfim, agora eu voltarei a estudar. Bom dia, gente. Estou aqui em meio a um frio de 10 graus Celsius. Nunca vi isso, gente. Que frio que tá. Misericórdia. Estou de duas blusas, ó. Duas blusas, duas calças e com uma meia super bonitinha, ó. Super fofo, né? Demais. Lei Maria da Moda saiu correndo. Enfim, hoje eu fui pra escola normal, que acabou o feriado, choque de realidade me atingiu, tristeza, e um choque de realidade bem, né, água fria, literalmente, porque tá chovendo e tá um frio que só Jesus na causa, não tá só 10 graus não, gente, tá mais. Aqui em casa, nossa, eu me arranhei, agora que eu vi, olha aqui, ó, meu Deus, onde será que eu arranhei? Voltando ao que eu estava falando, acho que não tá só 10 graus Celsius não, porque eu saio lá fora, parece que tá congelando a minha alma. Mas vamos voltar para o story vlog, que isso não tem nada a ver com estudo. Eu falei que não tem nada a ver com estudo, mas podemos fazer uma conexão, porque eu poderia muito bem estar procrastinando em minha cama, deitada, bebendo uma bebida bem quentinha, vendo uma série, mas não, estou aqui para estudar. E vamos começar logo com isso, porque senão fica muito tarde para começar a estudar. Hoje temos uma missão bem grande. Eu estava com um pouco de dificuldade em prestar atenção na aula, porque meu cérebro estava congelado. Na verdade, eu prestei atenção. O problema é que eu não estava conseguindo absorver o conhecimento por causa do feriado. Aí eu tava com muito sono, porque todos esses dias eu tava acordando o quê? 7h pouca da manhã, 8h pouca da manhã. E aí eu tive que acordar 5h30 da manhã. E mesmo que
ontem eu fui dormir mais ou menos umas 9h30, ainda assim eu fiquei com bastante sono durante a aula. Quando eu vou na aula, eu sempre anoto tudo que eu tenho que fazer. Olhem aqui, tem tudo anotadinho, bonitinho. E sim, eu tenho esse tanto de coisa para fazer. Vou falar para vocês agora o que eu tenho que fazer. Eu tenho 4 tarefas, uma de inglês, outra de português, outra de matemática e outra de história. E matemática tem bastante coisa e foi a matéria que eu tava menos conseguindo raciocinar. Eu sou muito boa em matemática, mas eu não consegui prestar atenção direito na explicação do professor. Além disso, eu tenho que estudar história e português. Quando eu vou na aula, eu sempre anoto tudo que eu tenho que fazer. Olhem aqui, tem tudo anotadinho, bonitinho. E sim, eu tenho esse tanto de coisa para fazer. Vou falar para vocês agora o que eu tenho que fazer. Eu tenho 4 tarefas, uma de inglês, outra de português, outra de matemática e outra de história. E matemática tem bastante coisa e foi a matéria que eu tava menos conseguindo raciocinar. Eu sou muito boa em matemática, mas eu não consegui prestar atenção direito na explicação do professor. Além disso, eu tenho que estudar história e português. Então agora eu irei seguir esta ordem mesmo que está aí e começarei a fazer as minhas tarefas. Coisa que eu quero acrescentar antes de começar a estudar, que eu já tinha meio que falado aqui antes, mas eu vou repetir agora como dica. Então, ó, preste atenção. Vamos com uma dica. Para não tornar os estudos um sacrifício, tipo, meu Deus, eu tenho que estar estudando. Ou como dias como esse, que tá frio e você só quer ficar deitado debaixo da sua coberta, na sua cama quentinha. Tem objetivos. Os objetivos vão te guiar, você vai conseguir ter mais disciplina e fazer com que todas essas coisas que você tem que fazer e na hora você não quer fazer, não sejam totalmente um sacrifício, porque você vai estar sendo guiado para um objetivo. Não vai ser tipo um tiro no escuro. Meu Deus, eu tô fazendo isso pra quê? Você vai ter objetivos. Então, o estudo você pode, sei lá, ter um objetivo. Por exemplo, eu quero muito estudar isso aqui porque vai me fazer entrar em uma faculdade que eu sonho muito. Quero estudar isso aqui porque eu quero tirar uma nota muito boa. E assim vai, você vai ter os seus próprios objetivos. Agora sim eu irei voltar a estudar. Terminei agora de fazer todas as tarefas como vocês viram e eu vou dar uma pausa nos meus estudos porque eu já tô um bom tempinho aqui fazendo tarefa e eu não sou o tipo de pessoa que consegue ficar muito tempo no quarto só estudando. Se você não tem esse problema, pode ficar aí direto estudando, mas eu tenho que dar as minhas pausas para conseguir me concentrar de novo. E eu vou dar uma dica para vocês agora, para quem quer dar essas pausas, mas às vezes fica enrolando. Às vezes, quando eu dou uma pausa, eu quero ficar enrolando ali e acaba ficando 1 hora assim na pausa, né? E eu vou dar uma dica pra vocês de como não ficar enrolando. Simplesmente, gente, não pensa. Por exemplo, se você deu uma pausa pra comer, que é o que eu costumo fazer. Eu gosto de dar uma pausa pra comer, pra refrescar um pouco a cabeça e conseguir voltar a estudar novamente, porque senão eu não pego mais nenhuma informação. Você simplesmente terminou de fazer aquela coisa que você queria fazer durante a sua pausa, nem pensa, só vai e volta a estudar. Não fica pensando, não fica raciocinando, tipo, eu podia estar fazendo isso. Não, simplesmente vai lá e volta a estudar. Ou se não, coloca um determinado tempo, por exemplo, vou ficar 20 minutos na minha pausa, não mais que isso. Aí você vai lá e fica 20 minutos na sua pausa. Você vai colocando tempo, ou se não, faz a outra coisa que eu disse pra vocês. Voltei e agora vamos estudar. Vamos não, eu vou estudar português e a professora, ela passou uma folhinha. Deixa eu tampar o símbolo da escola. Aqui, ó. Ela passou essa folhinha aqui que é todo o conteúdo dessa matéria. Eu sei que parece pouco, mas tem algumas coisinhas específicas aqui que se eu não gravar, eu vou mal na prova.
Eu vou grifar o que eu acho importante nessa folhinha e do outro lado tem alguns exercícios que eu já tinha feito e eu vou refazer eles nesse caderno aqui em que eu já não usava mais. E ó, eu tô usando ele tudo pra estudar, já usei bastante dele. E aí eu vou estudar por ele, refazendo esses exercícios pra dar uma bela de uma treinada. Porque esse conteúdo aqui de português, eu achei ele um pouquinho mais complicado pra lembrar de tudo, porque tem muita regrinha nele. Qual que é o nome desse conteúdo? Colocação dos pronomes oblíquos. É esse? É esse o nome do conteúdo. Eu terminei de estudar português, já fiz os exercícios, gravei tudo e agora eu vou para a história, mas daqui a pouco eu tenho um compromisso. Mas para ir adiantando algumas coisas, eu vou grifando os conteúdos que vão cair nessa matéria. Aí eu tenho algumas coisas no meu caderno, mas também o professor passou no livro que eu estou procurando e eu não tô achando. Onde que tá, gente? Eu não tô achando aqui as páginas, mas eu sei que tá por aqui. E aí eu vou fazer isso, vou grifar o que eu acho importante, e aí eu vou para esse compromisso, e também tenho que lavar o meu cabelo, porque hoje é dia de lavar cabelo. Oi, gente, eu voltei, hoje é quinta-feira e eu acabei não conseguindo lavar meu cabelo ontem porque ficou muito tarde. Aí eu lavei hoje e estou indo estudar um pouco mais tarde, um pouco mais tarde hoje, já são 2h40, gente, tá bem tarde, eu costumo começar bem mais cedo, mas tudo bem. O bom é que hoje eu tenho menos tarefas pra fazer, eu só tenho uma tarefa, só que em compensação eu tenho que revisar os conteúdos do resto da semana, como eu já tinha falado pra vocês. Mas enfim, vamos começar fazendo a tarefa. Tem uma tarefa de inglês. Todo dia eu tenho tarefa de inglês. E aí esse dia não foi diferente, mas ela é rapidinha e depois eu vou estudar para geografia. Eu terminei de estudar geografia, também fiz a tarefa, aí eu fiz aquela pausa para poder comer e descansar. E agora eu vou estudar matemática. Mas antes disso, eu vou dar a minha última dica desse vídeo para vocês. Faça o seguinte, esconde tudo o que te distrai. Se o seu celular te distrai, desliga ele, desliga a notificação, esconde dentro de uma gaveta ou deixa jogado assim pela sua casa, sei lá. Faz alguma coisa. Se tem alguma coisa na sua escrivaninha ou local em que você estuda que te distrai, vai lá e tira essa coisa, coloca em outro lugar do seu quarto. Enfim, tudo que te distrai, você tira. Era esta a minha dica. Os estudos dessa semana estão finalizados, então eu também irei finalizar este vídeo. Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela e as da minha loja também. Um beijo, tchau, até os próximos vídeos!